As maiores torcidas do Brasil, segundo o Datafolha. E como sempre há dúvidas em relação a essas pesquisas, o Datafolha ouviu cerca de 2.004 pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 5 e 7 de novembro de 2024, em 113 municípios brasileiros. Então é uma pesquisa muito recente, e a margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então venha comigo conhecer as maiores torcidas do Brasil. Começando igual Jack por partes, com as maiores torcidas do Nordeste, que conta com Flamengo na primeira colocação, Corinthians na segunda e Bahia e Palmeiras respectivamente em terceiro lugar. No Nordeste, o Flamengo conta com 25% dos torcedores, já o Corinthians fica com 8%, Bahia e Palmeiras com 6%, Sport com 5% e Fortaleza com 4%. Ainda contamos com Vasco, São Paulo e Vitória com 3%, Ceará, Seleção Brasileira e Santa Cruz 2% e tem as equipes de 1%, Fluminense, Náutico, Botafogo e CSA. Outros somaram 2% e nenhum 24%. Vamos passar por mais 3 centros antes de ter o resultado final. Então vamos seguir com as maiores torcidas no norte e centro-oeste do país. Com Flamengo na primeira colocação, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro e Palmeiras em quarto. 29% é Flamengo, 11% Corinthians, São Paulo 7%, Palmeiras 6%, Remo 4%, Vasco 3%, Botafogo e Paysandu contam com 2%. As equipes que somam 1% é Fluminense, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Goiás e Grêmio. Outros clubes somam 2%. Já confirme o like no canal CDF e já deixe seu comentário. Você por enquanto está concordando com a lista? Sem muita enrolação, vamos à região sudeste, que conta com Corinthians em primeiro, Flamengo em segundo, São Paulo e Palmeiras empatado na terceira colocação e Cruzeiro em quarto. Corinthians conta com 20%, Flamengo 15%, São Paulo e Palmeiras 8%, Cruzeiro 7%, Santos e Vasco 5%, Atlético Mineiro 4%, Fluminense 3%, Botafogo 2% e Ponte Preta 1%. E ainda temos também outros com 1%, além de nenhum 21%. Vamos ao último recorte da pesquisa do Datafolha, que é a região sul, que conta com o Grêmio em primeiro, Inter em segundo, Corinthians e Flamengo em terceiro e Palmeiras em quarto. O Grêmio conta com 23%, Internacional 18%, Corinthians e Flamengo 9%, Palmeiras 5%, São Paulo 3%, Atlético Paranaense e Coritiba 2%, além de Juventude, Santos, Vasco, Avaí, Fluminense e Seleção Brasileira com 1%. Outros representam 1% e 22% nenhum. Agora sim, vamos ao recorte nacional, já que a Seleção Brasileira, Sport, Vitória, Fortaleza, Ceará e Remo contam com 1% da torcida. Por outro lado, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia contam com 2%. Por outro lado, temos aquelas equipes com 3% da paixão nacional. Entre elas estão o Cruzeiro, o Santos e o Internacional. Já por outro lado, equipes como o Grêmio e Vasco ficam com 4% dos torcedores. Já o tricolor do Morumbi, São Paulo Futebol Clube, conta com 6% dos torcedores e a Sociedade Esportiva Palmeiras fica com 7%. Já na segunda colocação, o Corinthians conta com 14% da paixão nacional. E na primeira colocação é do Clube de Regatas Flamengo, com 19%. E aí, você concordou com a lista do Datafolha sobre as maiores torcidas do Brasil? Sim ou não? Comenta aí! Para saber mais curiosidades sobre o mundo do futebol, confira o card no final da tela, deixa aquele like, inscreva-se e compartilhe.